Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula de Educação para o Trabalho. Pessoal, hoje nós não vamos ter aí a parte de áudio, de vídeo, né? Porque minha câmera deu problema, mas eu prometo que aí para os próximos dias, para a próxima aula, eu estar resolvendo esse detalhe, tá bom? Pessoal, estou aí, hoje nós vamos falar especialmente sobre comunicação, tá? Exclusivamente sobre comunicação. E como a comunicação, ela impacta diretamente na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, tá? E como nós acabamos fazendo vários tipos de comunicação sem ter muita noção de qual é. E hoje vai ser importante porque nós vamos conseguir identificar os tipos de comunicação que estão presentes no nosso dia a dia e acaba passando por desapercebido, tá bom? E a primeira coisa que eu trago para vocês é se vocês sabem exatamente o que é comunicação, qual é o tamanho disso tudo, tá? E o quanto é importante vocês saberem algumas definições da comunicação, tá? A comunicação, ela é uma palavra que vem do latim, tá? Ela é um ato de transmitir e enviar aos outros as nossas ideias, pensamentos, sensações, informações, através de diversos meios de expressão. Então, a comunicação, ela está presente aí 100% do nosso dia e não só falando, tá? Nós conseguimos passar a comunicação de diversas formas, tá? E ela, principalmente, ela serve para passar as informações, as nossas sensações e também os nossos meios de expressão. Então, por exemplo, eu falo muito com as mãos, vocês conseguiram perceber isso nos slides passados, e isso é uma forma de se comunicar, tá? Uma forma de se expressar, tá? Isso vocês têm que entender aí para que essa aula dê sentido para a vida de vocês, tá bom? E aí, além da comunicação, nós temos a incomunicação. Cíntia, mas o que é isso, tá? A incomunicação, ela também está presente também muito no nosso dia a dia, porém, nós acabamos não sabendo o que é o significado, tá? Vamos lá para as definições. Comunicação, incomunicação, né? Para que a comunicação tenha o efeito esperado, ela precisa ser clara. Se a comunicação não é apenas passar uma informação para frente, mas sim conseguir falar e ser entendido. Então, a incomunicação não é tipo a falta de comunicação. É simplesmente aquela informação clara. É o que vocês precisam ser dentro da empresa de vocês, dentro da casa de vocês, né? Vocês precisam estar passando informações claras sobre o que vocês precisam, tá bom? No cotidiano, é comum que a troca de informação gere muita incomunicação, por falta de clareza e interpretações incorretas. Imaginem-se, se, por exemplo, o chefe de vocês pedem uma informação e vocês não conseguem passar essa informação para o seu chefe. Ou até mesmo passa a informação, mas a informação não fica clara, tá? Como que isso vai impactar lá na frente, tá? Como que essa informação vai chegar até uma outra pessoa que vai receber essa sua informação, tá? Por isso que é muito importante a gente saber que nós temos que ser muito claros na hora de se comunicar, porque às vezes o outro não consegue entender o que você está falando, gerando aí alguns conflitos da comunicação, tá? Porque a comunicação ela acaba tendo conflitos porque ela não está sendo clara. Então, toda vez que você tiver algum conflito dentro da comunicação ou daquilo que você está falando, é porque provavelmente a sua informação não foi clara. E aí você, lidando com esse tipo de realidade, nós sabemos onde estamos errando para que podemos ser pessoas melhores. Compreendem? Bom, e aí eu trago para vocês que a comunicação ela é fundamental para aproximar as pessoas. Tá? Em época de coronavírus, a nossa comunicação ela está cada dia mais presente. Mas de que forma? Assim, se a gente não está podendo ter muito contato social. Estamos aí em home office, estamos aí utilizando, né, das ferramentas cada dia mais para se comunicar. Tá? Então, tudo isso ela faz com que as pessoas se aproximem. Eu não preciso estar lá na escola para estar passando essa informação para vocês, tá? Claro, Cíntia, que presencialmente é muito melhor? É muito melhor. Porém, nós temos que ter aí uma consciência
de que, mesmo não estando presencialmente, a comunicação, ela tem o poder de aproximar as pessoas e ela tem esse poder de trazer a informação para todos, uma informação clara, uma informação precisa, independente de onde eu esteja, tá? Então, vocês saberem que a comunicação, ela é fundamental. Nós não vivemos aí sem a comunicação. E muitas pessoas que, por exemplo, não se comunicam oralmente, igual estamos fazendo, porém se comunicam através de gestos, sinais, através de desenhos, tá? E isso é muito importante, tá bom? Isso é muito importante por sabermos que não é somente a comunicação verbal que aproxima as pessoas, e vocês vão ver isso, tá? Bom, e aí eu trago para vocês, né? Chamamos as pessoas envolvidas no processo de comunicação de interlocutores. Nossa, Cíntia, mas o que é isso, interlocutores? Tá? Os interlocutores são quem? O emissor e o receptor dessa informação. Então, no nosso desenho aí, o emissor é quem está falando, é quem está passando a informação. E o receptor é quem está recebendo. Então, vamos colocar aqui dentro dessa sala de aula. Quem é o emissor? O emissor sou eu, Cíntia, que estou aí passando a informação para vocês. E o receptor, quem é? O receptor são vocês, alunos, que estão recebendo essa informação, tá? Então, saibam que toda vez que dentro de por exemplo, de um trabalho no qual vocês estão apresentando presencialmente na escola, o emissor são vocês que estão aí apresentando esse trabalho. E o receptor são os seus colegas de sala de aula que estão recebendo essas informações, tá bom? Então, compreendem, tá? Emissor e receptor, porque a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas vocês conseguiram entender quem é o emissor. O emissor é a pessoa que está ali falando, que está passando a informação. E o receptor é quem está recebendo essa informação, tá bom? O emissor é a pessoa, o grupo de pessoas, de onde parte a comunicação. Então, nesse slide, nessa charge que eu trouxe para vocês aí, o emissor é o aluno que está trazendo o problema para a professora. E a professora é o receptor, porque está recebendo aquela informação. Aí, o receptor é a pessoa ou grupo, é a pessoa ou grupo de pessoas que recebem a informação, tá? Então, aí, igual nessa charge que eu também trouxe, nós temos aí o esposo e a esposa, que estão conversando sobre um assunto específico, porém, ela é o receptor dessa informação. Ela está recebendo essa informação. Compreenderam? Bom, falamos sobre receptor, sobre emissor, tá? E agora nós vamos entrar sobre os tipos de comunicação, tá? E a primeira delas que eu trago para vocês é a comunicação verbal. A comunicação verbal abrange a comunicação escrita e a comunicação oral, tá? Então, a comunicação verbal, ela é a comunicação escrita e oral. Ela não é somente falada, tá? É a comunicação mais utilizada, devido à sua capacidade de transmitir ideias de grande complexidade. Então, é a tipo de comunicação que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, tá? Então, quando falamos de comunicação verbal, temos que lembrar que a comunicação verbal é a comunicação escrita e a oral juntas. Compreendem? Comunicação escrita. A comunicação escrita é o código utilizado pelos livros, jornais, redes sociais, entre outros, para passar essa informação. Os erros ou ruídos nesse tipo de comunicação compromete o entendimento da mensagem pelo receptor. Vamos lá exemplificar esse tipo de comunicação. Imaginem só, tá? Que eu quero passar uma mensagem. Eu quero falar que o meu carro está quebrado, tá? Mas vamos dizer que a gente não sabe escrever carro, perfeito? E eu acabei escrevendo que o meu e carro, vamos lá. Carro se escreve da seguinte forma: C-A-R-R-O. O meu carro está quebrado. Porém, se eu errar o carro e escrever com um R só, vai ficar caro. Então, a frase vai ficar a seguinte: o meu carro está quebrado.
Qual é a compreensão, tá, dessa frase? Nenhuma, tá? Por isso que falamos que erros ou ruídos comprometem o entendimento da mensagem, tá? Por isso que é, assim, extremamente importante vocês saberem escrever, exercitar a escrita, porque muitas vezes a forma como vocês escrevem vão comprometer o que vocês querem falar. E isso é muito importante, tá bom? Bom, e aí temos a comunicação oral, tá? A comunicação oral, ao contrário da comunicação escrita, a comunicação oral é presencial, ou seja, nela o emissor e o receptor estão presentes. A comunicação oral é aquela que a gente faz dentro da sala de aula presencialmente. É aquela onde a troca, tá, galera? A troca de conhecimento é aquela que nós conseguimos aí, tanto aluno quanto professor consegue se comunicar, tá? Porém, para vocês terem uma boa comunicação oral, você não tem que ter medo de falar, tem que falar com naturalidade, tá? Ela contorna situações difíceis e inesperadas, é saber, né, contornar essas situações adversas. Planeje uma imagem simpática e confiante. Imaginem que, por exemplo, o professor Wesley ou eu vá para a sala de aula e já vá de mau humor, ou já vá e sente e não dê uma boa aula. Isso tudo são problemas na comunicação, que gera o quê? Se eu for para dentro de uma sala de aula e não der uma boa aula, no sentido de fazer com que todos se interajam, no sentido de falar com os alunos, brincar, saber a hora de brincar, a hora de passar a coisa séria. Então, tudo isso impacta diretamente na minha comunicação, tá bom? Então, conseguem compreender os tipos de comunicação? Conseguem aí, trazer para a vida de vocês esses exemplos que eu estou dando? Bom, e aí nós temos a comunicação não verbal. A comunicação não verbal ocorre por meio de gestos, sinais, códigos sonoros, expressões faciais ou corporais, imagens ou outros códigos representativos. Essa comunicação pode ser utilizada de forma isolada. Então, a comunicação não verbal é aquela que eu trouxe até para vocês, uma caneta. Muitas vezes são expressões faciais, corporais, imagens, códigos. É aquela que não existe a voz, né? Não existe o meio de voz para falar com vocês, mas pode ser outro tipo de expressão, tá? Ela pode ser um outro tipo de comunicação que vocês conseguem acabar entendendo. Porque, por exemplo, vocês chegam na casa de vocês e a sua mulher ou a sua mãe tá com uma cara de brava. Já sabe que ali tem alguma coisa acontecendo. Precisou ser falado alguma coisa para vocês saberem que tem alguma coisa acontecendo? Não. Isso é uma comunicação por através de expressões faciais, tá bom? Bom, comunicação por olhar. Mulher tem muito disso, tá? Comunicação por olhar. Tipo, olhou uma para outra, já sabe o que quer falar, tá? Então, as pessoas se fazem entender somente pelo olhar. Olhou ali, tá numa situação adversa, olhou ali, já sabe o que é. Muita mulher faz isso, mas muita mesmo. As meninas aí dessa aula, deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo, se vocês têm muito essa comunicação por olhar. Eu posso dizer que com as minhas amigas eu tenho. A gente nem precisa falar nada para saber o que a gente quer expressar, né? Comunicação por mímica. São os gestos das mãos. É o que eu faço. Muitas vezes eu converso com as mãos. Se eu der uma aula e não usar minhas mãos, eu não sei dar aula. Não sei conversar sem fazer gestos. Corpo, face, as caretas que transmite determinada informação. Então, a mímica aí, ela ajuda, né? Essa comunicação. Porque imagina só se você tá falando com alguém sem expressão nenhuma. Ou alguém que não se mexe. Você tá falando com um morto-vivo. Então, as pessoas, elas gostam dessa interação, né? E isso é muito importante para a comunicação também. E, por último, nós temos a comunicação pela postura. Na comunicação pela postura, é aquela comunicação na qual, por exemplo, o seu chefe ele tem uma postura diferente para lidar com os funcionários dele. A sua mãe, ela tem uma postura diferente. E aí eu trago o modo como sentamos,
como um corpo para o lado do outro, no caso, até mesmo a posição pela qual relaxamos nossos pés. Essas posturas, na maioria das vezes, correspondem ao subconsciente transmitindo uma mensagem. Então, se, por exemplo, você chega numa entrevista e cruza os pés assim, põe o pé na outra cadeira, cruza os pés e cruza os braços. A pessoa que vai te entrevistar fala assim, nossa, que pessoa folgada. Você precisou falar alguma coisa para ela saber que você é folgado? Ou até mesmo, você é folgado para ser chamado de tal? Não, mas a sua postura entrega você de uma outra forma. Compreenderam? E aí, depois que nós falamos todos os tipos de comunicação, nós vamos falar sobre a comunicação assertiva, tá? Que é a capacidade de ser assertivo. Todo mundo sabe o que é assertivo? Tá? Assertivo é aquilo que nos faz acertar. Tipo, ela vem da palavra acerto mesmo. Então, essa comunicação assertiva, ela vai ser aquela comunicação que você acerta sempre, tá? É uma das grandes ferramentas para conquistar as amizades nos diversos níveis de relacionamento interpessoal. Ser assertivo é comunicar-se adequadamente de maneira direta, aberta, sincera, objetiva e afetiva, sem provocar constrangimentos em outras pessoas. Então, ser assertiva é você falar coisas que devem falar no momento certo, tá? E não ser indelicado em algum momento, tá? E isso seria a comunicação que não é assertiva. E aí eu trago uma charge para vocês. Aqui ao lado, né, nós temos o casalzinho que fala assim, nossa, você tá linda, a menina. Porque eu era feia? Isso ocorre na vida de vocês em algum momento? Aí ele fala, não, amor, sei lá, você tá mais magra. Porque eu era gorda? Hoje você tá difícil. Eu era fácil? São coisas assim que, né? Pois é, a gente sabe como é que é. Aí depois, o próximo aqui. Uma pessoa mais baixa, né? E brigando provavelmente com uma pessoa mais valente. E aí, nós temos aí, eles chamam ele de corno, burro, fracassado. Aí ele vira assim, ficou maluco, cara? Aí ele falou, esqueci que não estou na internet. Então, isso é muito importante, pessoal. Na internet, nós temos muitas pessoas, né? Que fazem, acontecem. E na vida real, você teria a mesma coragem de fazer o mesmo? E o terceiro, um bom líder sempre demonstra disponibilidade para a sua equipe. Falando nisso, tem uma pergunta para Val fazer. Como assim? Ele é um bom líder? Ele foi um bom líder? Ele soube ouvir o que a pessoa está falando? Então, saber ouvir, saber falar, como falar, isso tudo impacta diretamente na parte da comunicação. Tá bom, galera? E aí, nós estamos caminhando para o final, tá? De como se comunicar assertivamente. Tenha conhecimento no que fala, saiba quando falar, seja intermediador, seja claro e direto, cuidado com a linguagem, expressão corporal e use a sua empatia. Tá bom, galera? Então, assim, da aula de hoje, tá? Nossa aula falou especificamente sobre comunicação. Na aula que vem eu vou falar bastante sobre perfil profissional, tá? E vou falar também sobre currículo, que eu acho que é muito importante, e a matéria também, ela pede, né, esse peso para o currículo. Eu vou estar aí falando na aula que vem especificamente sobre perfil profissional e parte de currículo, tá bom? E aí a gente vai, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa aula, a gente vai se falando ao longo da semana, tá bom? E aí eu venho com a atividade prática de vocês, que hoje eu estou propondo sobre comunicação. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, primeiramente, sobre a comunicação, tá? E como ela tem um peso, né? Vocês vão achar bastante assunto sobre, mas eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a comunicação e como ela pode afetar diretamente ao âmbito profissional. Na pesquisa, além da parte teórica, né, que seria que vocês vão buscar, né, em livros ou até mesmo no Google, eu quero que vocês também comentem como que é essa comunicação na sua empresa, se existe uma comunicação com o seu chefe, com os colegas de trabalho, e também quem não trabalha e quiser falar da sua casa, também pode, tá, galera? Então, por hoje é só. Agradeço imensamente a disponibilidade de vocês, a boa vontade de vocês, dúvidas, estou à disposição, o professor Wesley também. E aí, qualquer coisa, nós estamos aí
pro que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até semana que vem.